Salve, salve nação, salve, salve meus amigos. Anderson Silva aqui para mais um vídeo do canal Desejo Rubro Negro. Meus amigos, eu tenho gravado pouco aqui, né? Algumas pessoas que me acompanham até me perguntou por que eu não tenho gravado. Então, assim, eu estou resolvendo alguns problemas, algumas situações. E por isso eu tenho deixado de ter gravado, né? Mas eu estou voltando agora, aos poucos, né? A gravar novamente. E tem acontecido muita coisa, né? E eu não ter gravado. E com isso, tá me deixando um pouco incomodado. E tô voltando a toda atuada para poder gravar novamente, tá? Se possível fazer algumas lives. E o canal Desejo Rubro Negro vai voltar toda atuada novamente. E voltando novamente, né, galera? Conversar com você, né? Um assunto que é o principal do momento, que todo mundo tá falando, todo mundo tá comentando, é a situação do nosso treinador Felipe Luiz, né? Felipe Luiz que tá nesse embate, nessa entrave, né? Nessa situação do nosso treinador que ainda não renovou com o Flamengo. Felipe Luiz está pedindo uma pedida muito alta, jogou lá para cima, depois que seu empresário entrou também, né? E nos trâmites, e agora tá girando a carreira do Felipe Luiz como treinador, e com isso atrapalhou mais ainda o negócio. E com isso está dando um desgaste tão grande, o BAP já está muito chateado, tá? O BAP deu até um ultimato, a princípio até segunda-feira. Ele vai querer uma resposta, porque então ele vai atrás de outro treinador. E isso já está sendo feito, tá entendendo? Algumas sondagens. E com isso, o Flamengo, vou falar a minha opinião aqui para vocês em relação a essa situação do Felipe Luiz. Como eu falo, tem um canal de opinião, não um canal de apuração, é um canal de opinião. Se o BAP não vier renovar com o Felipe Luiz, falo para você, o BAP tem toda a razão. Eu concordo com ele. Por causa de quê, galera? O Flamengo já está num patamar tão alto, tão gigante, tão grande. Aí teve aí, né, a transmissão ao vivo na Flá TV dos números do Flamengo, que o Flamengo arrecadou, que dá para arrecadar mais ainda. Saiu também agora aí, tá no YouTube, vocês devem ter visto, Flamengo à frente de vários clubes grandes aí do futebol europeu, né, de faturamento. E com isso não dá para o Flamengo ficar refém de um treinador. Não tem como, não existe. Uma coisa, se não ter feito vídeo, mas eu tenho assistido muitos vídeos, né? E eu sempre muito vídeo de torcedores palmeirenses. Eles sempre falam a mesma coisa. Ele fala que torcedor do Flamengo, nem presidente, ele não fica vangloriando o treinador de futebol. Se não der, tchau e benção, vida que segue, vamos embora e vamos buscar outro treinador. E o torcedor do Flamengo é dessa mesma forma que eles falam. E realmente, o torcedor do Flamengo, se não der, galera, se não deu certo, acabou, vamos embora e coloca outro no comando. E vai ser assim com o Felipe Luiz, já que ele tá nessa enrolação toda, nesse embate de pedida alta, se vai ou não vai sair na metade do ano, que esse deve ser o principal trave, com certeza, tá? De que o BAP quer dar 2 anos de contrato para ele. Imagina, olha só, galera, o treinador do futebol brasileiro, ele pede tempo para trabalhar. Ele quer tempo para trabalhar. O BAP está dando tempo para ele. Geralmente o treinador, o presidente, dá 1 ano, tá entendendo? Para ver se o treinador fica ali para depois se livrar dele. Não, tá dando 2 anos para o Felipe. E com o salário está muito bom. Só que isso travou. Mas por causa de quê? Porque além de o clube dar 2 anos de contrato pro o cara não quer, senão o cara tá com o pensamento de sair no metade do ano, tá com o pensamento lá fora. O Felipe Luiz tem que entender que ele tem essa expressão toda porque ele está no Flamengo. Estou falando como treinador, não como jogador, galera. O Flamengo dá todas as condições para ele, para que ele possa sim fazer o trabalho dele como está sendo feito, que o trabalho dele é muito bom, mas as armas que ele tem, o mecanismo que ele tem, a força que ele tem, é porque o Flamengo dá para ele todas as condições. O Flamengo hoje em dia é uma empresa que já está girando tudo, pô. Tá tudo já mapeado, monitorado, todo mundo trabalhando, todo mundo sabendo o que vai fazer e aonde tem que melhorar. Então isso faz com que quando o treinador vem para cá treinar o Flamengo, ele não se preocupa com o externo. Ele só tem que se preocupar com o interno, que é o futebol. Então o Felipe Luiz tem que entender as condições que o Flamengo dá para ele, e ele tem. Ele não vai ganhar em qualquer clube, não. E se ele tiver com esse pensamento de fazer o Flamengo de trampolim, esquece. Ele não vai fazer, porque o BAP não vai deixar. O BAP não vai deixar. E o BAP tá certo, cara. O BAP tá super certo.
Ele não tem que deixar treinador nenhum. Nenhum. Pode ser o treinador que acabou de ganhar o Brasileiro da Libertadores. O Flamengo ganhou Libertadores com vários treinadores diferentes, gente. Brasileiro também. Por que não pode o Felipe Luiz sair e ver o treinador do Flamengo ganhar? O Arthur Jorge aí que está sendo soldado aí pelo Flamengo. Ganhou o Brasileiro Libertadores pelo Botafogo. Olha que a equipe do Botafogo jogava muitíssimo bem. Futebol esplendoroso, atacando, agressivo, para cima do jeito que o torcedor do Flamengo gosta. Arthur Jorge sabe jogar dessa forma. Então o Flamengo já está monitorando, fazendo algumas sondagens. E tem que ser feito mesmo. Se é por pressão ou não ao treinador para poder acertar logo, não sei. Mas o Flamengo não pode ficar refém. Estamos já virando um ano aí já e não tem esse ultimato, esse contrato de renovação assinado. Não pode. Um clube como o Flamengo, tá, gigantesco, que move bilhões, agora não é mais milhões, move bilhões, ficar na espera de um treinador que é, não vou botar que é iniciante, até agressivo pro Felipe Luiz, é iniciante também, a verdade é essa, mas um treinador que está começando a sua trajetória, tá, apesar que tem muita competência, ficar refém dele, não pode e não deve. E eu acredito que o BAP, do jeito que o BAP está gerindo as coisas, do jeito que o BAP está regindo as coisas dentro do Flamengo, ele não vai permitir isso. E eu espero que o torcedor do Flamengo, caso essa renovação, eu quero que renove, tá, galera? Eu quero que renove com o Felipe Luiz. Mas tem que ser nos trâmites legais, bons para o clube, não para o treinador. Não para o treinador. Se o treinador tiver com o pensamento de renovar com o Flamengo, mas deixar uma pontinha aberta para poder sair na metade do ano, que sai agora. Contrata outro treinador agora, começa um trabalho novo. E o torcedor tem que também bancar essa briga também. O Felipe Luiz não é a última bolacha do pacote não, cara. Ou não é o último biscoito do pacote. Ele não é. E o Flamengo já provou isso para todo mundo, que com vários treinadores diferentes nós conseguimos sim ser campeão. Claro, se tiver uma continuidade de um trabalho que está sendo bem feito, já que a roda está girando perfeitamente, bonitinho, já está tudo mecanizado no Flamengo, está tudo nos seus controles, todo mundo sabendo o que tem que ser feito. O BAP tem controle de tudo, aonde tem que melhorar, aonde piorou, o que tem que ser feito. Isso é melhor. E com um treinador que já sabe como é que é a casa, sabe como é que são as coisas, que ele conhece como é que é as coisas no Flamengo, então seria bem melhor, claro. Só que o Felipe também tem que entender que essa gestão do BAP, ele está começando, foi esse ano agora. Tá? E o BAP também geriu, também tem que entender, torcedor, esse contrato que é do antigo presidente do Flamengo, que era o Rodolfo Landim. Então, assim, ele vai meter a esfera dele, o pensamento dele, tá? E vai seguir aquilo ali. E tem que seguir mesmo. Ele vai fazer que ele não fica refém de ninguém. Porque se ele abrir mão agora e deixar ser refém de treinador, já era, galera. O negócio vai desandar. E o Flamengo, como é muito gigante, é grandioso, e do jeito que as coisas estão dentro do Flamengo, se perder um treinador na metade do ano, a casa cai. A casa cai. É uma coisa que tem que andar desde o começo. Não tem que ditado começo, meio e fim. Isso tem que ser o Flamengo. Não é só porque tem bons jogadores e vai ficar muito mais forte, tá? Vai ficar muito mais forte isso. O Flamengo, que o BAP já falou, que vai investir mais ainda. Tem alguns jogadores que vai ter que sair, é claro, como vocês já estão vendo aí nas redes sociais, aí nos outros canais do YouTube dos amigos aí. Então, assim, a coisa tem que ter um treinador no começo, para poder andar de acordo com o que o treinador está pedindo, de acordo com o clube quer. Do jeito que o clube quer, que o torcedor goste que jogue. Todo mundo já sabe como é que o Flamengo joga. E como o torcedor do Flamengo quer que o clube joga. Como o time joga, quer dizer. Então, você tem que ter um treinador. Então, o Felipe Luiz tem que decidir a vida dele. E com isso, o BAP já falou. Vai deixar até segunda-feira. Vamos ver se vai ser até segunda-feira mesmo. Se vai ter esse ultimato aí de decisão. Se o Felipe Luiz vai renovar ou não. Eu já falo, eu quero que renove. Mas se for para deixar a ponta solta, fazer o que aconteceu com o Gerson, que agora tá com a cara de bunda lá
porque viu o Flamengo ganhando tudo, ninguém nem lembrando de Gerson, tá entendendo? Nem aí pro Gerson, aquela cara de cu dele no banco de reserva, tá entendendo? De arrependido. Não pode deixar a ponta solta não, porque quase não deixou na mão. A diretoria conseguiu ser muito boa em contratações que deram muitíssimo certo, encaixaram rapidamente, tivemos sorte em relação a isso aí, tá, galera? Tivemos muita sorte em relação a isso aí, porque o Gerson poderia dar um problema muito grande pra gente. Sorte que os jogadores que vieram, como o Jorginho, como o Saul, encaixaram, acertaram, tá? E não podemos acontecer com o treinador, é um cargo-chefe. O treinador é um elo principal. Tudo bem, quem faz jogar são os jogadores. Mas o pensamento e conhecimento do treinador faz as coisas acontecerem com mais facilidade. E com isso a gente não pode deixar essa ponta solta de o Felipe Luiz sair na metade do ano e deixar a gente na mão, tá? Então, se ele tiver com esse pensamento já, e se esse for um entrave na renovação de contrato do Felipe Luiz, eu de agora eu já falo que corta logo o elo, tchau, obrigado, adeus e benção, tá? E pega o treinador para dar continuidade nesse trabalho do Flamengo que está sendo muito bem feito, com uma diretoria, as diretorias muito capacitada e muito competente. Hoje em dia o Flamengo está grande não por causa de um só, por causa de todo o conjunto de um trabalho. Cada um o seu modo, mas pensamento de fazer o Flamengo crescer. E o BAP tem esse pensamento de o Flamengo crescer a cada dia que passe. E não ficar refém treinador, bato palma para ele. É isso aí, BAP. Se quer deixar a ponta solta, tchau, vou trazer o treinador. E aí eu pergunto a vocês, meus amigos, e minhas amigas aqui do canal Desejo Rubro Negro. O que vocês acham? Você acha que o Flamengo tem que ceder, o BAP tem que ceder à vontade do Felipe Luiz e ficar no risco de sair na metade do ano? Ou não? Tem que ser no modo da gente mesmo, um contrato fixo, tiver multa, botar multa alta, tá? Para que a gente possa ficar protegido de não perder nosso treinador na metade do ano. Deixa aqui abaixo nas cargas de mensagem aqui para vocês, que depois que você for ler, eu vou responder todos. Valeu, meus amigos? Esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês aqui, né? Minha linha de pensamento em relação ao Felipe Luiz. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço que você se inscreva no canal, acione o sino de notificação e deixe o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Valeu, meus amigos? Como eu falei, estava resolvendo os problemas que não estava para poder gravar. Agora vai começar a ter vídeos corrente novamente para vocês, né? E aqueles que estão sempre aqui vendo um vídeo ou outro do canal Desejo Rubro Negro, peço muito obrigado e recomendo esse vídeo para os amigos de vocês. Valeu, meus amigos? Então, até o próximo vídeo e fui!